anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Rafaela Bose e Petrovera apresentam Flávio Venturino e Sandra de Sá. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace em Campos. Postos de venda, lojas de eggs, banca do Coliseu e guichêweb.com.br. Flávio Venturino e Sandra de Sá, 50 anos, em um show. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace. Patrocínio de eggs, Link Web, Colégio Bittencourt, Elos. Apoio, Rei do Caranguejo, Goitacá Vigilância, Inter TV, Folha da Manhã e Folha FM. Chegou a Black Week Unimed Campos, com as melhores condições do ano. Contrate seu plano familiar com carência zero para consultas e exames, ou plano empresarial com carência zero, mais um ano de Unimed Odonto grátis. Ofertas por tempo limitado. Venha para a Unimed. WhatsApp da Central de Vendas, 22 2720 0661. 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Sexta-feira, 28 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar em podcast. Também todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. A Folha FM você pode ouvir também pela Alexa. Alexa, ouvir Folha FM, dá o comando aí, tocar Folha FM, enfim, pelos aplicativos também de rádios e pelo aplicativo da nossa rádio, o aplicativo exclusivo da Folha FM e tantos outros canais aí para você curtir, seguir, compartilhar. São 7h07 em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa a partir de agora, então, mais um Folha no Ar com as principais informações desta manhã. Sejam todos bem-vindos, obrigado aqui pela companhia, obrigado pela audiência. A partir de agora a gente traz já as primeiras informações e a previsão do tempo abre essa edição de hoje do programa com o Instituto Nacional de Meteorologia apontando para Campos a previsão de tempo bom, de céu claro, com máxima de 30 graus, mínima de 18, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade e a probabilidade de chuva chega a 40%, hoje prevista aí, só para conferir aqui, isso eles têm acertado muito ultimamente, a chuva que deve acontecer é pequena, é pouca chuva, né, muito fraca, lá por volta das 20, 21, no máximo aí até 22 horas. Já na previsão para sábado e domingo, também tem tempo quente, no sábado ainda com possibilidade de chuva, mas no domingo o tempo firma, temperatura pode chegar a 33 graus com sol e mínima de 20 no domingo. No programa de hoje, pela primeira vez aqui com a gente, temos o prazer, a satisfação, a honra de receber aqui o professor Rogério Dutra dos Santos. Entre outras coisas, eu combinei com ele aqui, ele liberou, que se eu for ler o currículo dele, a gente fica aqui até 9h30, o programa tem que acabar às 9h, então não vai dar tempo da gente fazer a entrevista. Mas o professor Rogério Dutra dos Santos é professor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense e também professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Justiça Administrativa. Basicamente, o professor vem aqui hoje para dar uma aula sobre democracia. E eu conversava com ele agora em off, vou falar aqui as pautas que norteiam aqui os blocos do nosso programa, cada bloco, né? Para a gente não sair naquela conversa aleatória, vai lá, vai cá. Então, para a gente... É interessante isso. Mas eu falava com ele, professor, eu acho que a minha maior dúvida agora deve ser a dúvida de boa parte da população brasileira, que não está envolvida diretamente nesse extremismo da direita, nem está nesse extremismo da esquerda, nem tanto lá nem quanto cá. Para alguns isso é em cima do muro. Para mim, isso é uma neutralidade pensante. Vamos pensar de que forma a gente pode acertar ou pelo menos errar menos, principalmente na hora de votar. E a pergunta é em que lugar estamos neste espaço de tempo entre o ontem, o hoje e o amanhã. Então o professor vem para conversar com a gente sobre essa pauta aí de democracia, os ataques infinitos a democracias brasileira, essa jovem democracia brasileira, e a gente começa no primeiro bloco, daqui a pouco, falando sobre Bolsonaro, o quarto presidente brasileiro preso e o impacto disso e também o impacto histórico da prisão de generais e um almirante até o momento já em prisão definitiva. Vamos falar também no segundo bloco sobre aí sim a gente entra mais nessa coisa detalhada da democracia.
a democracia sob tensão. Essa coisa das instituições, ainda ontem o Congresso derrubou todos os vetos do presidente com relação às mudanças na lei ambiental, provando ali que quem manda é o Congresso e esticando essa corda ao máximo. Alcolumbre chegou a comentar ontem, presidente do Senado, de que pode colocar numa votação relâmpago a rejeição de Messias, uma indicação de Lula para o STF. E aí seria também um outro fato inédito, professor. Se não me falha aqui a informação, nós já tivemos a recondução do Gonet à Procuradoria-Geral da República com a votação mais apertada da história, né? 45 senadores, temos 80, então 45, foi a menor de todas elas. Votaram para permanência dele, para recondução dele à Procuradoria-Geral da República. E agora temos a possibilidade de ter, talvez, e aí eu vou pesquisar, mas pela primeira vez, se for de fato isso, Alcolumbre só ameaçou, não anunciou nada oficialmente, de colocar em votação a indicação do Messias para o STF. Seria talvez a primeira vez de um indicado do presidente da República, né, ser negado aí pelo Senado. Então, nós vamos falar muito sobre isso, tem muita coisa para a gente falar. A gente falava aqui sobre segurança, comentando, né, sobre segurança, essas ramificações de assunto que não tem como ter freio mesmo. E também a gente falava que ele falou, Nogueira, da pauta que eu adoro aí também, essa questão de segurança. Enfim, vamos falar dessas disputas pelo sentido do constitucionalismo no Brasil contemporâneo. Por fim, aí sim, a melhor parte, vamos falar sobre as obras do professor, já com 3 livros, entre eles a Teoria Constitucional, a Ditadura e Fascismo no Brasil e a Agonia e Vertigem, que é a sua última obra. Será que o professor escreveu esse livro, Agonia e Vertigem, foi sobre a tornozeleira? Calma aí, professor, daqui a pouco você vai me responder. Que tem uma vertigem aí nesse processo todo, tem um... Bicho, que doideira que nós estamos vivendo. Eu acho que se chamasse o Steven Spielberg, esses caras grandes aí do cinema, e falar que faz um filme sobre um país aí em extrema ebulição, eles não conseguiriam criar um roteiro tão rico, tão dramático e com tantos detalhes como o Brasil está vivendo neste momento. Um momento histórico muito complicado da gente entender. Eu estava conversando com ele também aqui, como que você tem esse extremismo, essa paixão do brasileiro por uma idolatria por um certo político, seja de esquerda ou direita, enfim, da onde sai esse amor, essa paixão? E ele estava aqui tentando me ensinar aqui, eu com minhas dificuldades. Mas vamos lá, professor, me dá só um minuto mais para a gente começar esse bate-papo. Um beijão aqui com todo carinho a nossa querida Rafaela, nossa historiadora, diretora aqui do nosso Arquivo Público Municipal, e que foi aluna do professor Rogério Dutra dos Santos aqui na UF. Hoje ele atua em Niterói e é baiano, né? Para completar essa conversa boa hoje, né, vamos bater um papo já com o professor Rogério Dutra dos Santos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, uma super clínica aí, essa Proteus, com serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Pode contar, com essa você pode contar. Está falando aqui um cliente da Unimed, hein? Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, né, cuidando bem de tudo que te faz bem, e com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes aqui do portal folha1.com.br, em destaque hoje,
Líder de facção da Bahia é preso durante operação em Campos. A prisão aconteceu na manhã de ontem em um condomínio no Parque Rodoviário. Outras 14 pessoas foram presas também em outros estados aí do país. Foi uma operação nacional. Aliás, que semana, os últimos 15 dias depois do Banco Master, o Brasil viveu aí anteontem, essa operação aí contra a Refit, uma das maiores empresas do ramo de petróleo e a maior sonegadora do país. Meu Deus. Vigilância sanitária interdita restaurante na Pelinca. O local, de acordo com a Visa, já é reincidente e não tinha alvará. Campos... Só um comentário rápido aqui, me permita, professor. A gente tem tido reincidências, assim, ou repetidos fatos como este na área de alimentação. Teve um açougue, teve uma hamburgueria, o açougue também foi reincidente, a hamburgueria não, mas... E agora esse restaurante... Cara, o que as pessoas estão pensando com relação ao respeito, mas, sobretudo, aos cuidados com a vida dos seus clientes? O que esses empresários pensam? Como é que é esse negócio? Porque, assim, é pela comida, e ali você, nesse caso do restaurante aqui, tá lá, as imagens estão aí para todo mundo ver, tem fezes de rato, de barata, de tudo. O negócio é muito, muito, muito complicado, gente. Como que a gente pode ter esse tipo de situação em pleno século XXI? Os caras vendendo produtos estragados, vencidos em outros lugares, enfim. E o pior não é só que acontece uma vez, é que tem, em alguns casos, reincidência. Isso é muito sério, gente. Morte de animais em chácara de Lagoa de Cima causam preocupação. Proprietário relata que perdeu 70 animais desde agosto. O João Pessoa será fechada para compras da Black Friday. Ah, que legal, rapaz. Porque o Black Friday está passando o Natal. Ouvi isso pela primeira vez ontem. O trecho entre a 13 de maio e a Barão do Amazonas, fechado hoje, das 8 às 18 horas, hein, gente? Yara Cíntia, prefeita de São Francisco, recebe medalha Tiradentes. Veto do PL do semiárido não entra na pauta do Congresso nesta quinta-feira. Ah, que pena. O semiárido é aqui o nosso projeto que poderia salvar, né, a nossa região. E se ele entrasse naquela onda de disputa de poder com o presidente Lula, com certeza seria derrubado, mas infelizmente não entrou. Havia expectativa do veto ser analisado, mas Davi Alcolumbre colocou outras pautas em discussão. Ministério Público do Rio pede afastamento de gestores da Rio Previdência. Projeto Natal Sesc RJ 2025, iluminação Fidelis e Macabu. E ainda, espetáculo Noviço será encenado na Vila Maria neste final de semana. O estádio do Goitacás, gente, terá o Fan Fest na final da Libertadores neste sábado. O evento transmitido, né, o evento com transmissão do jogo, tem show, presença de ídolo do Flamengo, Paulo Henrique e tudo mais aí. Então, vai ser legal, né? E não vamos poder falar de futebol hoje, porque não dá tempo. Fala do Fluminense, pelo menos. Só vou falar que o Fluminense deu uma sacudida no São Paulo ontem, 6-0, segue tudo normal. Vamos lá então, 7 horas e 21 minutos. Meu querido professor Rogério Dutra dos Santos, primeiro prazer te conhecer, mesmo que distante. Você já falava com a gente que antes, você já atuou em Campos, na UENF, né? E dentre outras atividades e funções, mas assim, um enorme prazer poder te receber neste momento que me parece mais do que nunca um dos momentos mais borbulhantes aí dessa democracia brasileira, dessa política brasileira. Obrigado pela sua presença, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar, professor. Bom dia, obrigado, Cláudio, satisfação estar com vocês aqui hoje. Bom voltar a conversar com o pessoal de Campos.
Você gostou de Campos? Você ficou aqui quanto tempo? Tem 1 ano e meio aí trabalhando na universidade. Ah, legal. E gostou? Gostei bastante, ajudei a construir o curso de Ciências Sociais, participei do processo de fundação do curso de Administração Pública, então fizemos bastante coisa aí. Ah, legal. Bom, isso é bom. Volta a hora que quiser, então. Precisamos dessas mentes boas, pensantes aqui com a gente. Temos, assim, e a gente aqui no rádio faz muito isso, no Grupo Folha. Aliás, a gente faz e tenta ser esse elo, sabe, professor? Entre a população, entre os empresários, entre os setores produtivos e a academia, para fazer essa conexão, sabe? E aproveitar tudo que vocês produzem lá, e que não é pouca coisa, e que é muita coisa boa. A nossa UENF, por exemplo, a nossa UF Campus, enfim, nós temos Você conheceu o nosso parque acadêmico, é maravilhoso, é fantástico, né? Você tem da Universidade Rural a IFEA, UENF, UF, quer dizer, e tantas outras, né? Então, a gente tem que ser esse elo e, sobretudo, a gente agradece muito por estar disponível sempre. Vocês estão sempre disponíveis aqui pra gente. Muito obrigado. Cara, Bolsonaro, 4º presidente brasileiro preso. Eu estava tentando montar essa pauta para a gente conversar. Eu falei, gente, começa da onde? Eu queria, então, só rapidamente tentar relatar aqui para o ouvinte que está ligado na gente, só uma espécie de uma mini cronologia, e para a gente começar a entender todo esse processo, te ouvir e trazer, né, a sua expertise no assunto para a gente formar a nossa opinião. Porque nem todo mundo... A gente faz uma entrevista com você que hoje sai daqui sendo taxado de vermelho, de esquerdista, de comunista, de tudo mais. Aí amanhã traz aqui um outro mestre com uma linha de pensamento diferente. Aí a gente já sai daqui como fascista, como... É um negócio muito doido, cara. Um negócio muito doido. Na madrugada de sábado, dia 22, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva de Bolsonaro por violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. Porque a violação da tornozeleira veio depois, por conta dessa, na verdade, uma combinação explosiva aí entre a utilização de um ferro de solda, confessada no momento da ocorrência, e o estopim para mandar executar a prisão preventiva foi a tal da vigília convocada por Flávio Bolsonaro, que alega que é só para oração, mas quem viu o vídeo não vê bem que é só oração. O ex-presidente cumpria a medida cautelar em regime de prisão domiciliar. No dia 25, 3 dias depois, o desfecho final. Com os recursos esgotados na ação penal do golpe, o STF declarou trânsito em julgado de condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado e deu início à execução das penas impostas também aos generais como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, que aí tem mais um outro agravante, que quando Augusto foi preso, dessa vez ele falou que tem Alzheimer. Como é que uma pessoa com demência comanda o GSI? Paulo Sérgio Nogueira e também o almirante Almir Garnier, além do Anderson Torres, que está preso, e do Alexandre Ramagem, que passou aí o mel e sumiu, foi para os Estados Unidos e de lá agora, assim como o Eduardo, alimenta aí a sua bolha com aqueles vídeos eletrizantes. Professor, a pergunta é básica: como é que o senhor interpreta esse significado histórico agora do Brasil ter um 4º presidente preso? É não só o 4º presidente preso, não é? Mas, na verdade, eu acho o único que teve condenação foi o Collor, antes do Bolsonaro, né? O Temer e o Lula ficaram presos provisoriamente. E nesse caso aqui do Bolsonaro, eu ressalto que essa prisão se deu, como você falou aí, Cláudio, junto com os generais, né? Então, é a primeira vez na história que generais das Forças Armadas são condenados, né? Almirante, Garnier, os generais,
pela justiça comum, né, pela justiça civil, e presos, né, condenados e presos. Historicamente, isso é uma novidade, tá certo? Mas a minha interpretação é que essa situação, ela não é, vamos dizer assim, fruto de um amadurecimento das instituições políticas brasileiras, tá? Eu tenho uma visão um pouco distinta disso. Durante todo o governo Bolsonaro, uma das pautas principais foi o ataque às instituições, especialmente o ataque ao STF, né? O STF, ele se transformou numa vítima preferencial do bolsonarismo, né, e do então presidente Bolsonaro, né, que não soube entender qual era o papel exato do STF naquele momento histórico. Por quê? Porque o STF vinha acumulando força política desde o começo dos anos 2000. Né? O STF foi protagonista na Ação Penal 470, no mensalão, né, de condenação ali de várias lideranças petistas, né? O STF foi, de certa forma, também protagonista na prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula naquela época. Então, o STF, para a sociedade brasileira, passou a ser considerado um poder muito importante, em termos políticos propriamente ditos, não só no poder de fato que o STF tem, porque é a cúpula do judiciário brasileiro, né? Então é um poder da República, mas também tem um capital político que foi se acumulando, uma legitimidade social muito grande nessas últimas décadas. E o Bolsonaro resolveu bater de frente com o STF, né? E o STF, ele tinha duas opções: ou ele se acovardaria e se submeteria ao Bolsonaro, ficaria refém do bolsonarismo, ou ele realmente ia partir para o enfrentamento, para um enfrentamento que não foi enfrentamento no sentido de reforço democrático, de reforço da pauta do equilíbrio de poderes. Não, o STF foi para o enfrentamento com o Bolsonaro como uma forma de autodefesa. O STF estava sendo atacado e sucumbiria se não se defendesse atacando de volta. Tá? Então, no meu entendimento, o STF ele tomou uma decisão política que foi enfrentar o Bolsonaro, mas isso não significa que nós estejamos numa situação de afirmação democrática do respeito aos poderes institucionais, porque, na verdade, eu acredito que todos os elementos que garantiram a ascensão do bolsonarismo estão aí, não foram desmontados. Tá? O interesse político dos militares em participar da política, tá? A radicalização do Congresso Nacional, a utilização de fake news no campo político, né? O estímulo a uma perspectiva radicalizada em relação à política, né? Política como um antro de corrupção, né? E não como um espaço de construção de possibilidade de desenvolvimento, de redução de desigualdade, etc. Então a gente tem um conjunto de elementos que não foram desmontados com essa condenação, né? Seja do Bolsonaro, seja dos ministros militares. Então, eu não tenho uma perspectiva tão alvissareira, tão positiva desse fato como um evento histórico que vai levar o Brasil a afirmar de forma inquestionável a sua democracia. Eu acredito que estejamos ainda no momento de luta pela afirmação democrática, e isso é uma luta constante que esse evento, na verdade, não agrega de forma consistente uma novidade institucional, né? Eu tenho essa percepção. Sim, sim. Eu quero chegar a essa questão militar, e aí a gente também começar a entender, porque se for levar em conta também, o Bolsonaro também é militar, e ele terá que ser julgado pelo Tribunal Militar também, não é? Sim. A perda de patente. A perda de patente. A patente menor, né, mas também a perda de patente. O professor Rogério Dutra dos Santos, me diga uma coisa. Deixa eu voltar aqui nessa questão do Bolsonaro e do bolsonarismo, que surge ali, acho que 2018, um pouco antes de 2018, talvez. 17, né? 17, aquela coisa da nossa luta lá pela passagem em São Paulo, né? O valor da passagem, aquela coisa toda. E aí,
Porque assim, não surge do nada, existe um contexto nisso tudo. E chega ao poder e faz o que faz, né, como a gente viu, mas se fortalece de uma forma, me parece que para além da direita. Ele cria um viés, ou ele é um viés de direita extremista, né? Quem desenha isso não sou eu, não estou fazendo julgamento, é a realidade. O que essa prisão pode representar para essa direita extrema? Você acredita, e aí você falou que não é o fim por ser uma organização da justiça, essa coisa, mas se não é o fim, pode virar, porque ele sendo preso, pode ser martirizado, né? Pode ser reforçado aí a sua idolatria, né? Dos seus seguidores, ou não, começa a haver também um esvaziamento dessa extrema-direita bolsonarista. Como é que... Porque tem assim... É o que você falou, nada é feito da noite para o dia, vem todo um contexto, né? Vem todo... O STF reagiu àqueles ataques, como você disse, era o alvo preferido de Bolsonaro. Tinha vários, né? Nós da imprensa, tinha vários. Mas, e aí, como é que é essa questão desse momento em que o bolsonarismo se encontra? É fim... É meio, é reforço, ainda não dá para analisar tecnicamente, porque essa questão de futurologia era bom com Mandiná, né? Mas, coitado, também não acertava tudo. O que você consegue entender desse momento, desse extremismo bolsonarista? Que aí eu colocava aqui que tem os contextos, né? Quais são os contextos? É a família como um todo, e aí vem aquelas coisas, por exemplo, da questão de comprar casa, que fala que não tem corrupção, né? O próprio Bolsonaro mesmo falava em várias entrevistas que ele era sonegador e sonegaria o máximo que pudesse durante toda a sua vida. Isso é corrupção, também é corrupção. E aí os filhos, tem um filho que vai lá e compra uma casa de não sei quantos milhões em dinheiro vivo. Como é que é isso? Então, junto esse contexto todo, isso tudo atrapalha esse bolsonarismo, esse extremismo, mas que eu me refiro ao extremismo bolsonarista como um todo. O extremismo sempre existiu, sempre vai existir, mas esse extremismo bolsonarista está em que ponto da vida dele? Eu acredito que o Bolsonaro, neste momento, está muito abaixo, né? O Bolsonaro está sem palanque, está sem uma representação forte. Os seus herdeiros políticos estão disputando para ver quem vai levar à frente, né? O Flávio, a Michele, o Tarcísio, de certa forma, também quer ser reconhecido como herdeiro do Bolsonaro. E essa discussão, esse embate interno enfraquece esse setor da política, né? Especialmente para 2026. Essa que é a questão. Qual é o representante da extrema-direita que vai se tornar hegemônico em 2026? Ainda tem muito tempo? Tem, mais ou menos, né? Até março isso tem que estar mais ou menos definido. E não me parece que essa definição vá se dar sem conflito interno, né? Sem rachas internos. Então, esse é um problema para o bolsonarismo. Agora, se você me pergunta, você antes estava falando sobre os desdobramentos para a nossa democracia, não é? Eu acredito que a extrema-direita ainda é muito forte, ainda está dando as cartas, especialmente no Congresso Nacional. Tá? Então, historicamente, Cláudio, o papel do extremismo de direita é o enfraquecimento e a destruição das instituições políticas. Tá? Foi assim na Alemanha nos anos 30, né? Inclusive tem estudos recentes analisando aquele momento lá histórico e chamando a atenção para o fato de que os extremistas dentro do Congresso Nacional se utilizavam da tática do tumulto, da perturbação, das pautas bombas para desqualificar o debate público e para enfraquecer politicamente o Congresso Nacional. Então, da mesma forma, a gente percebe aqui hoje ainda, não é? Não só o toma lá da cá, como você falou, Cláudio, a ideia de que o Alcolumbre está, né,
negociando ali com Lula para tentar tirar o máximo de proveito, né, das ameaças que ele faz, etc. Mas, principalmente, esses parlamentares de extrema-direita estão ali provocando tumulto com o objetivo de desqualificar a própria instituição. Né? Qual é o sentido, qual é o objetivo final da extrema-direita? É um governo de caráter autoritário, é um governo que não tenha nenhum tipo de instituição que coloque freios a ele. Então, é um governo que quer governar sem ser limitado pelo Congresso e um governo que quer operar sem que seja limitado pelo Poder Judiciário. Tá? Então, o governo autocrático, o governo autoritário é esse, né? Sem Congresso e sem STF. Esse que é o objetivo. Então, os ataques do Bolsonaro ao STF tinham esse objetivo e a própria extrema-direita desconstruindo o Congresso por dentro, minando a legitimidade do Congresso por dentro, também tem esse objetivo. Né? Então, eu acredito que essas bombas ainda não foram desarmadas. Né? Nesse sentido, se por um lado o bolsonarismo, a família Bolsonaro está enfraquecida no momento, o bolsonarismo continua bastante ativo e é um player da política brasileira nesse momento. Mesmo com a prisão. Não tem essa coisa de... Vamos acompanhar as próximas pesquisas para a gente entender. Os números vão mostrar para que caminho essa coisa vai caminhar. E aí você fala sobre herança que o Tarcísio tenta abocanhar, mas há um racha na direita brasileira hoje. Muito claro, né? Entre essa direita mais conservadora e essa direita mais extremista, que é a identidade da família Bolsonaro. Tanto que o Tarcísio vai para o palanque no 7 de setembro e fala com a bolha de Bolsonaro, com aquele mesmo linguajar da bolha de Bolsonaro. E as lideranças da direita já começam a meio que se afastar do Tarcísio. E aí ele recua, né, dá uma arrefecida lá no discurso, não é tão extremista assim nos próximos dias, mas já cria também uma animosidade com o Eduardo, que me parece meio que o líder dessa família, mesmo estando nos Estados Unidos. Como herdar esse bolsonarismo? Olha, essa pergunta é de milhão, né? Como é que, não sendo da família Bolsonaro, vamos conseguir amealhar essa influência, né? Na bolha, como você disse, na bolha bolsonarista. O Tarcísio está fazendo um esforço grande, para além do discurso, para construir essa imagem de que ele é realmente um líder da extrema-direita. Né? O Tarcísio, essa questão do Derrite aí, ele tirar o Derrite da segurança pública, mandar de volta para o Congresso, para o Derrite fazer a relatoria da PEC, do Programa de Segurança Pública do governo, né? É um movimento de claramente dizer a que veio. Né? É claro que tem interesses aí, né? O enfraquecimento da Polícia Federal era o interesse direto de forças ali econômicas que estão se articulando em São Paulo e que, de alguma forma, me parece que o Tarcísio está querendo representar. Né? Esse desbaratamento aí da Faria Lima, né, que a Polícia Federal realizou recentemente, né, foi um ataque direto ao PCC e aos esquemas de lavagem de dinheiro que acontecem ali em São Paulo, que financiam muitas campanhas políticas da extrema-direita. Então, nós temos aí um player importante que quer realmente operar no sentido de se tornar um representante da extrema-direita. Esses recursos do Tarcísio são recursos táticos. Eu não vejo o Tarcísio se transformando num Aécio Neves, num PSDB light. Tal. Não é o perfil do Tarcísio esse. E ele não quer isso. Né? Ele quer realmente... Ele sente que a possibilidade de derrota do Partido dos Trabalhadores, numa eventual eleição para presidente da República, passa pela articulação da sua candidatura como uma candidatura de extrema-direita. Você perceba, Cláudio, que a única derrota do PT nas últimas décadas foi em 2018 para o Bolsonaro, porque o Lula estava preso. Né? Então, a gente sabe que um incumbente, né, um presidente ativo e popular, como é o caso do Lula, é praticamente imbatível numa eleição para presidente da República.
Né? A exceção foi o Bolsonaro. Né? O Fernando Henrique se reelegeu, a Dilma se reelegeu, o Lula se reelegeu. Né? O Bolsonaro foi o único que não se reelegeu, né? Porque o Lula estava na disputa. Então, eu acredito que em 2026 a única chance do Tarcísio, né, se houver uma hecatombe, o Lula não concorrer ou ele cair muito na questão da aceitação popular, é ele se vincular à extrema-direita, que foi a vitoriosa em 2018. Né? Mesmo com o Fernando Haddad tendo uma votação bastante expressiva no segundo turno, indo para o segundo turno e tendo uma campanha de 45 dias, se não me engano. Né? Então, foi realmente uma vitória do Bolsonaro em 2018. Em 2022, ele não foi eleito por também uma margem bastante pequena de votos, 2 milhões de votos. Tá? Então, a chance do Tarcísio é essa. Não acredito que ele vá se tornar um representante da direita soft, né, da direita conservadora, como você disse, mas sim ele precisa se colocar no lugar do Bolsonaro nessa disputa eleitoral. É a chance que ele tem. Sim, concordo com você, se é que você me permite, acho que... E ele foi, inclusive, do governo Dilma, você se lembra, né? Só que ele fala o quê? Que ele foi do governo Dilma, mas não havia... Ele nunca foi do PT. Tem gente que fala que foi do PT, não, acho que nunca foi do PT, nunca foi do Partido dos Trabalhadores. Ele fez parte do governo Dilma, mas ele disse que ele tinha alinhamento administrativo, mas não político com Dilma. Não sei de que forma essa coisa pode ser interpretada também pelo eleitor do bolsonarismo, se eles podem usar, se a esquerda pode usar isso como uma, sei lá, alguma fonte de tentativa de dar uma minada, enfim, né? E a diferença foi de fato aqui, muito pouco, como você disse, em termos de votos, o presidente Lula venceu a eleição com 50,9% e o Bolsonaro perdeu com 49,10%, ou seja, 1 milhão de diferença, muito pouco, 1 milhão pouco, não chegou a 2 milhões de votos, como você disse, perfeitamente. Cara, isso, e aí a gente, esgotando um pouco mais aqui essa questão da direita, da extrema direita, o Flávio Bolsonaro chegou a admitir ontem ou anteontem que o Tarcísio seria sim a opção naquele momento em que era, talvez, naquele funil, né? Tem que decidir. Só quem consegue vencer Lula nas pesquisas é o Tarcísio, então vamos de Tarcísio. É meio arriscado isso, né? Porque pode estar muito em cima da hora que você falou, né? É março, né? Tem que descompatibilizar do cargo e logo depois abril tem abril, né? Até abril que tem que descompatibilizar do cargo. O professor, me diga uma coisa, e essa questão dos militares estrelados, né? Tem militar ali, quatro estrelas. O Brasil, é impossível você fazer um programa assim com a pauta lisinha, certinha. Como é que coloca o general Heleno, comandante do GSI, e ele chegou essa semana, declarou que tem Alzheimer? Bom, situação difícil. Mas vamos lá, qual é historicamente o impacto da prisão de 4 integrantes de alta patente do Exército Brasileiro, como a gente já falou, tendo inclusive um almirante? O que historicamente isso representa? É uma espécie de fim de um ciclo? É o fortalecimento do judiciário brasileiro? Como que você consegue entender esse processo? Excelente questão, Cláudio. Eu acredito que a gente só pode entender os militares, o militarismo na política brasileira, exatamente olhando para a história, né?
eu sou professor de História Constitucional Brasileira e a gente sabe que em todos os momentos de crise política, todos os golpes de Estado no Brasil foram perpetrados por militares ou apoiados por eles. Tá? Então, o militarismo no Brasil ele tem características muito específicas, né, que eu poderia apontar aqui, me alicerçando aqui nesse último livro do professor Fico, da UFRJ, né? Eu acho que são 3 elementos, né, importantes para a gente entender o militarismo. Primeiro, um elitismo, né, a ideia de que os militares têm que o povo é despreparado para o poder político, né? O povo é despreparado para governar, então quem tem capacidade de governar, de fato, são os militares. Em segundo lugar, os militares sempre entenderam que a política é lugar da corrupção, tá? Então essa pureza do militarismo é a base a partir da qual eles entendem que eles podem meter a mão na política e, por fim, que eles são superiores mesmo e que eles têm licença constitucional para intervir, para intervenção, tá? Então, esses 3 elementos, né, o elitismo, ver a política como corrupção, né, e achar que eles têm autorização para participar da política, eles sempre formaram a ideologia do militarismo no Brasil. Tá? Como é que os militares estão reagindo às prisões, às condenações dos generais, né? Eles estão dizendo, no momento que o general entra no governo, ele sai da caserna e entra para a política. Então eles estão fazendo uma espécie de blindagem. Esse pessoal não é nosso, não é mais nosso. Tá? Eles foram generais, mas quando eles aceitaram participar do jogo político, eles deixam de representar os interesses das Forças Armadas. Essa é uma retórica vazia, mas que para eles faz algum sentido. Então, me parece, Cláudio, que existe uma possibilidade grande realmente desses militares perderem as patentes num processo no Tribunal Militar, porque é uma forma dos militares dizerem nós não temos nada a ver com isso aqui, né? E permanecerem numa situação de pureza vestal, né? de pureza política. Né? Nós não nos metemos nessa roubada que foi o bolsonarismo, e a prova disso é que esse pessoal aqui nós estamos tirando os galardões militares, tirando as patentes, para afirmar que nós não temos nada a ver com isso. Agora, obviamente que esse processo todo, né, do bolsonarismo e da militarização da política brasileira nos últimos anos tem que ver com os militares. Né? A gente precisa lembrar, Cláudio, que não foi o Bolsonaro que trouxe os militares para a política. Quem trouxe os militares para a política recentemente foi o Michel Temer. Né? O Michel Temer que trouxe o Etchegóin para o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa que desde Fernando Henrique Cardoso era coordenado por civis, ou seja, a ideia de um controle civil das Forças Armadas que tinha sido trazida pelo Fernando Henrique lá atrás, foi continuada pelo Lula, pela Dilma e tal, e com o Temer ele rompeu com isso. Né? Ele retornou o controle militar das Forças Armadas no Ministério da Defesa. Né? O Temer que estabeleceu lá a intervenção em 2018 no Rio de Janeiro, quando a Marielle morreu, ele que colocou o Braga Neto como o grande gestor dessa intervenção, que gerou um prejuízo de milhões de reais e não deu resultado concreto nenhum em relação à política pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, a aproximação dos militares à política brasileira, ela vem dessa época. Tá? Depois de quase 30 e poucos anos sem a participação explícita dos militares no jogo político, depois da saída de Dilma, né, da presidente da República, pelo golpe de 16, o Michel Temer trouxe os militares de volta, e o Bolsonaro é uma consequência disso. Tá? O discurso do Bolsonaro se acoplou a essa volta dos militares à política. E a consequência a gente viu qual foi, né? A tentativa de golpe de Estado, plano para matar presidente do STF, plano para matar presidente da República, etc, etc, etc. Punhal verde e amarelo, né? 2022. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero entrar nessa parte aí, dessas instituições, essa coisa da disputa também, como você já deu uma beliscada aqui nesse assunto lá. Agora, tem uma pergunta aqui para você, eu tenho uma também,
mas já são 7h51, a gente precisa fazer um intervalo, mas essa aqui, não posso virar a página aqui sem te perguntar, até porque ela manda, né? Não pede. Nossa querida Rafaela Machado, era boa aluna, professor? Excelente. Só foi professor dela aqui na UENF. Na UENF, no mestrado. Ela fez o mestrado na UENF comigo, depois ela fez o doutorado na Federal do Espírito Santo. Mas no mestrado ela fez comigo na UENF. Em História, né? Foi em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Ó, e a pergunta dela aqui é, acho que doutor em História já nasceu assim, né? Dona. Isso. Campos é um núcleo forte de conservadorismo. Foi no passado com o integralismo, por exemplo, e continua sendo com o bolsonarismo. Esse perfil guarda relações profundas com o processo de construção histórica da nossa sociedade. Aí ela te pergunta, Rogério, no caso de Campos, esse perfil conservador, né, de Campos é ainda uma espécie de saudosismo dos tempos áureos da economia açucareira e da importância política da cidade no cenário estadual? Olha, essa pergunta é importante, né? Porque, na verdade, o Campos aqui aparece como uma espécie de duplo do Brasil, né? O Campos, ele espelha um pouco o que acontece no país, né? A cidade de Campos ela foi muito importante, especialmente no final do Império, início da República, e era não só economicamente importante, mas politicamente muito importante. E essa importância ela tinha uma ligação direta com a economia escravocrata, né? Não só a economia açucareira, né, do açúcar, mas a utilização da mão de obra escravizada, né? Então, a dissertação da Rafaela, por exemplo, fala sobre isso, né? Como a negritude resistiu a esse processo de violência extrema diante de elites que tinham, né, um interesse em se aproveitar e se completar dessa violência. Agora, esse conservadorismo, portanto, ele está vinculado, sim, a essa história política, essa história econômica, né? Porque você traz, junto do conservadorismo, você traz o racismo, né? Você traz elementos de compreensão. Porque, vamos organizar isso conceitualmente, Cláudio. Qual é o ponto da direita, né? Qual é a diferença entre direita e esquerda, para a gente deixar claro para o público do que a gente está falando, né? A esquerda, ela entende que a desigualdade é uma coisa ruim, que a desigualdade precisa ser combatida, e que a melhor forma de combater a desigualdade é através de políticas públicas, ou seja, a centralidade do Estado no combate à desigualdade, né? No combate às desigualdades. A direita, por outro lado, ela considera que a desigualdade é natural, que a desigualdade é inevitável e que ela é benéfica para quem é bom, para quem é competente, para quem tem mérito, né? E se há desigualdade, aqueles que estão na parte baixa, né? Aqueles que estão na pobreza, a culpa é deles. Então, para a direita, a questão não é resolver a desigualdade, é assumir que a sociedade ela tem uma hierarquia mesmo, e tem os de baixo e tem os de cima e acabou, né? Então, e essa perspectiva é uma perspectiva, vamos dizer assim, antimoderna, né? Nem os modernos, né, os grandes autores da civilização ocidental defendem essa perspectiva, né? Então, essa compreensão negativa da pobreza, a compreensão negativa da negritude, ela reflete, na verdade, essa situação de privilégio econômico que vem desse momento histórico aí, que é o momento em que a escravidão financiava, né, as grandes famílias brasileiras. Em Campos do Goytacazes era da mesma forma, né? A mão de obra escravizada foi substituída pela mão de obra que veio da Europa, né? Principalmente e do Nordeste também. A própria Rafaela fala isso na dissertação dela, né? O pessoal do Ceará, que era a mão de obra branca que poderia receber terras, né? Enquanto a mão de obra escravizada negra liberta não tinha sequer direito a uma terra para cultivar,
né? Então foi direto para a marginalidade. Então esse processo histórico, ele se... A Rafaela fala isso na dissertação dela, né? Prolata no tempo, né? A gente tem aí consequências contemporâneas desse processo, né? Essa direita, essa extrema-direita contemporânea, ela está ali reforçando esses ideais, né? Que a desigualdade ela é necessária, que aquele que não é igual a mim tem que ser expulso, tem que ser morto, né? Vamos metralhar a petralhada, é isso. Aquele que é diferente de mim tem que ser exterminado, né? Aquele que é diferente de mim ou está subalternizado, uma população pobre e negra, ou ele tem que ser exterminado. Então essa é a perspectiva que a gente herda na nossa história política, na nossa história econômica, né? Então eu concordo com essa ideia de que realmente temos aí uma continuidade, né? Não houve uma solução, não houve uma ruptura com esse passado. Nós nunca rompemos de fato esse passado. E esse é um problema. Perfeito. Dá outro programa, isso aí. É igual a questão da segurança. Eu estou pensando aqui um dia desses fazer uma pauta só para a gente falar sobre segurança. Que você gosta e conhece também. Aliás, está num momento bem importante para falar sobre isso, né? Sim. Não, sensacional. E Campos não rompeu essa coisa, né, cara? Não rompeu. Aliás, tem gente que fala que a gente tem aqui, e aí levando para o campo da fé, espiritualmente tem um débito aqui muito grande com relação a esse passado. Com relação ao conservadorismo nas urnas, o seu colega de profissão, Jorge Gomes Coutinho, também... Jorge, gosto muito dele. Quem não gosta de Jorge? Jorge é igual a nota de 200. A gente gosta, né, precisa, mas nunca vê. Esse aqui é o problema. Cara, assim, ele trouxe um artigo aqui há um tempo no blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e ele falava que Campos também tem meio que, em dado momento, uma semelhança com alguns estados americanos naquele fenômeno do swing voters, que é dar aquela pendulada. A gente chegou a votar em Lula, né? Lula já venceu aqui também, quase que... Aliás, Marina Silva, se não é o Eduardo, o avião lá do Eduardo Campos, aquela coisa toda, Marina Silva em Campos levaria aquela eleição também. Então, assim, dividindo, fazendo esse recorte. Professor, para fechar, são 7h59. Por que não teve golpe? Eu tenho feito essa pergunta aqui a muitos pensadores. Porque, assim, todo mundo admitiu, todos os, basicamente, condenados admitiram que havia um plano, sim, de golpe. Por que não teve o golpe, na sua opinião? Porque o Bolsonaro não teve coragem moral para assumir a decisão. Né? Faltou a decisão política fundamental, que era do presidente da República, de dizer, vamos fazer o golpe. Faça o golpe, vamos lá. Ele não fez isso, ele foi covarde, e a covardia do Bolsonaro permitiu que o golpe fosse desbaratado. Não tem muito mais do que isso. Né? Qual seria outro motivo para o golpe não ter acontecido? Né? A indecisão dele, a falta de comando, né? A especulação eterna, os recuos, né? Ele avançava e recuava, Durante todo o governo, fazia aquelas falas extremamente agressivas e depois pedia desculpa, recuava. Né? Na hora do vamos ver, na hora que o sujeito tem que mostrar a que ele veio, ele simplesmente pipocou. Né? Falando em termos chulos e populares, né? Ele pipocou. Né? E aí o pessoal não sentiu segurança de adiante, com as várias estruturações ali. Né? Tentou retomar esse processo aí depois da posse do Lula, né? Isso já estava em andamento, né? Mas houve também reação. Né? E aí, não só a reação do STF, mas a reação do Ministério da Justiça, à época que estava sendo coordenado pelo Flávio Dino. Né? Por muito pouco não teve um resultado trágico assim, para a política brasileira. Foi por muito pouco. Né? Mas eu acredito que a gente não pode colocar essa responsabilidade da ausência ou da não realização do golpe somente no Bolsonaro. A gente teve também uma certa resistência das instituições. Né?
Foi muito rápida a resposta. Foi uma resposta inesperada, porque você veja, né, o governo do Lula tinha tomado posse no 1º de janeiro, no dia 8 foi a invasão dos poderes, né? Então, você tinha um governo que estava ali há uma semana apenas, né? Muito pouco tempo para você ter o controle burocrático administrativo da estrutura que te permitisse fazer um enfrentamento disso. Ainda assim, né, o Ministério da Justiça e o STF foram muito ágeis, né, muito proativos no desbarato daquele negócio ali, né? Então, teve uma reação realmente histórica, coisa que não aconteceu, por exemplo, na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Não houve uma reação pronta e não houve a responsabilização, né? Agora, é muito interessante, Cláudio, eu acho que sem querer inverter a sua pauta, né? Mas é muito interessante, uma coisa que a imprensa não tem comentado muito, foi a entrevista que o Donald Trump deu no último sábado, né? O momento ali que o Bolsonaro foi preso. Os repórteres perguntam para o Trump: ô presidente, o que é que você acha da prisão do Bolsonaro? Ele não ouve a resposta direito. E ele, o Bolsonaro é uma pessoa muito interessante. Inclusive, eu falei com ele ontem à noite. Em breve nós vamos nos encontrar. Aí a repórter refaz a pergunta: não, mas ele foi preso. Ele falou: não sei de nada, não sabia disso, não tenho o que dizer sobre isso. Então, a imprensa só pegou a segunda parte da resposta. A primeira parte, que o Donald Trump assume que o Bolsonaro conversou com o Bolsonaro na sexta-feira à noite, quando o Bolsonaro estava ali planejando furar a tornozeleira e escapar provavelmente para a Embaixada dos Estados Unidos, né? Ninguém está falando nisso, acho muito estranho. Eu acho muito interessante como a pauta ela é recortada. É recortada, é impressionante. Eu não ouvi essa parte também. Eu vi a entrevista dele na parte que ele fala que não sabia que ele tinha sido preso. Tem uma parte anterior, que é imediatamente anterior, uns 15 segundos antes disso. Vou ouvir. Ele falava, eu não sei nem se ele poderia falar por telefone. Pode? Ele estava liberado para falar. O telefone para ele ligou para o Trump. Não, mas ele estava liberado para usar telefone? Não sei se estava, né? Não estava. Não estava, não é isso? Não estava. Acho que o Nicolas está sendo investigado de ter levado o telefone para ele. Estou juntando uma coisa com a outra aqui, não sei. Isso tem que ver. Mas você pode botar aí no YouTube, aí vocês vão ver essa entrevista da Trump, muito interessante. Sim, não. Quero entender esse processo também. Há quem diga, já são 8h04, já avancei muito aqui, cara, mas é o conteúdo e você conhece muito, você sabe. Há quem diga que se Biden não estivesse na presidência dos Estados Unidos e sim o Trump, o golpe seria efetuado. Totalmente, concordo perfeitamente. O Bolsonaro não teve apoio externo também, né? E talvez esse titubeio dele se deva a isso. Ele não tinha um apoio completo das Forças Armadas, ele não tinha o apoio dos Estados Unidos, né? O Biden deixou claro através dos seus emissários que ele não iria aceitar um golpe de Estado. Então foi um conjunto de fatores aí, mas certamente se o Bolsonaro tivesse esses apoios e se o Trump fosse presidente, seria muito mais fácil para ele coordenar o golpe, né? Perfeito. Professor Rogério Dutra dos Santos, eu preciso fazer um intervalo, uma pausa rápida para a gente voltar com esse tema, com essa conversa, com esse conteúdo gigante que você tem para nos emprestar aqui. Vamos falar também sobre a anistia, não deu tempo de falar nesse bloco. O que você pensa e o que você vê sobre essa questão da anistia, essa pauta que foi já debatida aí, e eles não abrem mão de que seja anistia, e o Congresso não coloca anistia, pode colocar uma dosimetria, e eles não aceitam. Eles, que eu digo, a família Bolsonaro, esse movimento bolsonarista. Mas a gente volta, e aí sim, quero entrar muito nessa questão institucional, atuação do STF, por muita gente, questionável a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você interpreta esse momento também? Assim, a gente está vivendo a história viva, real, né? O que a gente vai ver aí amanhã, nossos netos estudando sobre a história
brasileira nós estamos vivendo agora. Eu tenho uns documentários na Netflix sobre o jogo do bicho, e tem uns que tem umas passagens lá do futebol, não sei se você já viu. É muito legal você rever essa coisa, no meu caso, e lembrar que você viveu aquilo. Por exemplo, eu era repórter de campo, cheguei a ir algumas vezes a Bangu, fazer Americana e Bangu, e lá conheci Castor de Andrade, seu Castor. Chegamos a pernoitar, a dormir lá na Toca do Castor, com o time do Americano. Enfim, ele servia jantar pro Americano para depois do jogo. Era um negócio muito interessante. E outro dia eu estava vendo uma entrevista dele que o técnico do Vasco falou que Eurico Miranda falou que Bangu não ia pagar bicho pros jogadores. Bicho é um prêmio, né, pro time que ganha o jogo, se me permite aqui, quem não tá ligado. E aí o Castor respondia: olha, rapaz, não mexe com homem não, brincadeira com homem tem cheira de defunto. Era um negócio muito doido aquele tempo na imprensa como um todo, no futebol, na entrevista desses caras, era a vida como um todo. E hoje a gente está passando por isso agora também, vivendo essa história real, né, da política brasileira. São 8h08. Rapidamente uma pausa aqui para a gente voltar conversando com o professor Rogério Dutra dos Santos, ao vivo aqui na Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para seu filho está